Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre grupos e retrovisores aqui em Python. Então eu vou roubar o conteúdo da aula anterior para a gente não ter que digitar tudo novamente. E eu vou eliminar esse trecho aqui e essa primeira expressão que a gente fez de forma grid, né, aqui, gulosa aqui anteriormente. Então a gente só tem isso daqui no momento, a gente continua encontrando as coisas que a gente estava encontrando anteriormente. A gente pode ter grupos dentro da nossa expressão regular. É algo bem similar aos conjuntos, só que os grupos, eles não vão se comportar daquela forma, né? A gente lembra, deixa eu colocar aqui, ó. Quando a gente utiliza um conjunto de caracteres, isso significa que aqui eu posso encontrar qualquer uma dessas letras. Então, tem esse conjunto, eu posso encontrar A, B ou C. Ou então eu posso ter um range também, falando que é de A a Z aqui. Isso daqui vai ser um range, né? Qualquer coisa entre A e Z ele vai encontrar. Qualquer coisa entre A e Z maiúsculo ele vai encontrar. E qualquer coisa entre 0 a 9. E eu posso ter também, por exemplo, eu quero encontrar um arroba ou esse caractere aqui. Esqueci, esse jogo da velha aqui, esqueci o nome dele, cerquilha, né? Eu posso encontrar uma arroba, uma cerquilha ou um A de qualquer caractere entre A a Z, qualquer caractere entre A a Z maiúsculo e qualquer caractere entre 0 e 9. Então, a gente vê que nos conjuntos ele vai encontrar qualquer caractere que está dentro do conjunto ou que está dentro daquele range. No caso específico dos grupos, se eu colocar ABC aqui, isso significa que ele tem que encontrar especificamente ABC. Não tem nada de ou aqui, A ou B ou C. Tem que ser ABC. E eu posso combinar isso aqui com ou também. Então, eu posso colocar ABC ou DEF, por exemplo. Ele vai encontrar aqui ABC ou DEF. Isso é um conjunto. Isso é um grupo, desculpa, gente. E aqui, o que acontece aqui de interessante, uma das coisas interessantes dos grupos é que eu posso pegar tudo que está aqui dentro e utilizar um quantificador aqui de fora. Assim como os conjuntos que eu posso falar mais, isso daqui vai encontrar qualquer letra que esteja... Deixa eu deixar aqui menor o range para ficar mais fácil de explicar. Nesse caso específico, entre A a Z, ele vai pegar qualquer letra que está entre A a Z, minúsculo, e que esteja ligada a uma outra, né? Como se fosse uma palavra. Por exemplo, Luiz. Então, essa expressão regular vai encontrar a palavra Luiz. E daí, por exemplo, eu tenho um espaço Luiz Otávio. Ele vai encontrar a palavra Luiz e a palavra Otávio. Nesse caso em específico aqui, ele não vai encontrar Otávio, porque Otávio tem acento. Ele vai eliminar esse A acentuado aqui e vai fazer 3 grupos com Luiz e Otávio. Mas isso aqui é um conjunto, a gente já olhou isso anteriormente. E aí, aqui os grupos aqui não vai ser daquela maneira. Por exemplo, se eu falasse Luiz aqui ou Otávio e colocasse um mais aqui no final, eu deveria encontrar ou Luiz seguido, né, no caso Luiz ou Otávio seguido aqui. No caso aqui, mas eu posso utilizar quantificadores com os grupos e você vai ver alguma expressão regular ao longo dessa sessão que utiliza isso. Mas outra coisa também mais importante do que isso nos grupos é que os grupos eles são salvos quando eu crio um grupo dessa maneira aqui, com qualquer expressão regular aqui dentro, eles são salvos na memória. Então, isso quer dizer que eu posso vir aqui, criar um grupo aqui e depois acessar o que eu... Suponha que esses 3 pontos aqui sejam uma expressão regular. E dentro desse grupo, eu posso acessar ele de volta como se fosse uma variável, utilizando o número referente a esse grupo. Deixa eu te mostrar aqui, ó, nessa expressão regular, aqui embaixo, do que eu estou falando, para ficar mais simples para você entender. Se você pega essa expressão regular e observa ela, aqui você percebe que eu estou repetindo isso daqui, aqui, né? Até o Visual Studio Code, quando eu seleciono, ele seleciona as duas coisas aqui para mim. Isso significa que se eu crio um grupo com essa expressão regular aqui, eu posso acessar ela aqui de volta, porque eu tenho aqui a mesma coisa que eu tenho aqui.
Então, por exemplo, se você observar a minha tag HTML, ela inicia com P e ela fecha com P. A única diferença é que eu tenho essa barra para fechar aqui. Mas a gente pode criar um grupo aqui nesse local, eliminando eliminando a necessidade de utilizar esse barra aqui. Então eu posso fazer assim, ó, por exemplo, se eu envolvo isso daqui em um grupo, agora eu posso acessar o número desse grupo do lado de cá, e aí eu não preciso mais repetir isso daqui. Então, por exemplo, na onde que eu estou repetindo, eu posso pegar isso aqui e acessar esse grupo, que o que foi acessado aqui, nesse grupo aqui, está salvo na memória. Então, por exemplo, se ele encontrou P aqui, ele vai buscar por um P do lado de cá também, que é esse número 1 aqui. Esse P é a mesma coisa, vai encontrar o P do lado de cá e assim por diante. Essa div, ela vai encontrar o P do lado de cá também. Então, esse grupo que eu selecionei aqui está sendo referenciado por esse número 1 aqui. Só que agora a gente introduziu um problema aqui, porque a gente queria encontrar a tag de P até o fechamento da tag P, aqui do P até o fechamento da tag P e assim por diante, né? No caso aqui, não vou repetir tudo, né? Mas aqui agora a gente introduziu um problema, porque quando a gente utiliza grupos aqui com o find all, ele vai retornar para a gente somente o que está em grupo aqui. Então, por exemplo, nesse caso específico, o que a gente está selecionando é o que está dentro dessa tag aqui. Então, quando a gente executar esse código, ele vai retornar para a gente P, e aí o outro P aqui, depois o outro P, e a div aqui no caso, porque ele só vai retornar o que a gente salvou na memória como sendo grupo. Então, executando aqui, você está vendo P, P, P e div, que são exatamente essa tag, essa tag, essa tag e essa outra tag aqui. E daí, o que eu posso fazer para resolver isso aqui seria envolver tudo em um grupo aqui, porque se eu quiser por exemplo, um grupo grande e outra coisa que está dentro desse grupo aqui, eu posso fazer assim, ó. Posso criar um grupo envolvendo toda a minha expressão regular, e isso vai me retornar o match completo, né, no caso, que seria dessa abertura até esse fechamento aqui, e assim por diante. E eu tenho outro grupo aqui dentro. Só que agora eu introduzi outro problema dentro da minha expressão regular. Veja bem, quando eu tenho um grupo assim, eu posso acessar ele por esse número 1, beleza? Quando eu tenho dois grupos assim, dentro da minha expressão regular, agora eu tenho dois números aqui. Então, eu tenho o número 1 e o número 2. Então, são duas, entre aspas, variáveis aqui. Que na verdade, em expressão regular, isso é chamado de retrovisor. Então, agora, eu tenho dois grupos. Então, eu acesso esse valor que foi encontrado aqui pelo número 1 e esse valor que foi encontrado aqui pelo número 2, beleza? Só que no meu caso em específico aqui, eu tenho um grupo dentro de outro. Então, eu tenho um grupo aqui e outro grupo aqui. E isso também é referenciado dessa maneira. Então, eu tenho o número 1 e o número 2. Se eu tivesse mais algum aqui de fora, esse seria o número 3. Então, executando aqui, eu tenho o retrovisor número 3, beleza? Então, isso é grupo, isso é o retrovisor para acessar o que foi salvo nesse grupo. Isso é grupo, esse é o retrovisor referente a esse grupo, esse é um grupo e esse é o retrovisor referente a este grupo. Esse aqui, grande, de fora, é um grupo que representa o número 1, o que está dentro dele é o número 2 e o de fora aqui é o número 3. Então, o que você pode fazer para contar os grupos, para saber qual que é o retrovisor referente àquele grupo, seria contar a abertura de parênteses. Então, aqui eu tenho uma abertura, então esse é o número 1. Abertura 2, número 2. Abertura 3, número 3. Beleza? Então, você não conta o que está um dentro do outro, não faz diferença. Você vai contar todas as aberturas de parênteses aqui para ter os retrovisores referentes a esses grupos aqui. Esses grupos aqui, né, no caso. Então, aqui, se a gente contar as aberturas de parênteses, a gente tem agora o grupo 1, que é o grupo completo, e isso daqui não é P, não vai referenciar o P aqui nesse 1. Mas o que está dentro do 2 agora é o que está referenciando o meu P aqui no caso, né? Que seria essa tag de abertura ou div também, né? Eu tenho div também aqui. Então aqui agora eu deveria mudar isso aqui
para o número 2. E agora olha a diferença da coisa que é retornada aqui para a gente. Ó. Se eu executar isso aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem uma tupla aqui que contém os dois grupos. Contém o grupo grande, que é o meu full match aqui, né, que é o grupo que está envolvendo toda a minha expressão regular, e eu tenho o grupo pequeno aqui também, que é esse grupo aqui dentro, aqui, esse grupo aqui, né, no caso, que seria o P aqui. E nesse caso em específico, como eu dependo desse grupo aqui, eu preciso dele aqui, porque como eu preciso desse grupo para selecionar ele no fechamento da tag, eu preciso dele aqui. Então, nesse caso em específico, eu preciso manter os dois grupos aqui. E daí é aquele esquema, né? Eu posso acessar isso aqui também se eu quiser. Deixa eu dar um for aqui para você ver. Eu vou jogar isso numa variável. Vou chamar isso aqui de tags. E daí a gente pode fazer um for tag em tags, só para a gente acessar. E vamos dar um print na tag aqui, só para a gente ver isso aqui de maneira melhor. A gente está vendo então a tupla. Então eu tenho frase, né, no caso. E, na verdade, o meu grupo grande que eu te mostrei, né, que é o grupo 1 aqui, barra 1, retrovisor 1 aqui. E esse aqui seria o retrovisor 2 aqui. Eu tenho, e assim por diante, né? Eu tenho em todos aqui. E daí uma coisa que eu posso fazer para extrair isso daqui de dentro seria acessar da tupla, né? Por exemplo, vamos chamar isso aqui de grupo 1 e grupo 2 igual a tag. E daí agora eu tenho acesso a 1 e 2 aqui. Então, 1 e 2. Então, executando aqui, ó, a gente tem o grupo grande e o grupo menor. O grupo grande e o grupo menor. Se eu não quero utilizar isso aqui, eu simplesmente não utilizo ele aqui. Faço o que eu quiser com isso aqui. Beleza? Então, agora eu tenho o meu grupo grande aqui das tags HTML. Só que um negócio interessante. Deixa eu comentar isso aqui e vou voltar a dar um print nas tags aqui. Então, print tags. Imagine o seguinte aqui, ó, deixa eu executar, e a gente volta a ter as tuplas aqui. Ó. Uma coisa que a gente pode fazer também para ver isso aqui de maneira mais assim, menos feia, assim, né, que fica difícil de ler numa linha só, é utilizar um negócio que chama pprint aqui no Python. Você pode importar from pprint, import pprint. E daí trocar o print por pprint. Seria pretty print aqui no caso, né? Seria um print bonitinho aqui, entre aspas. E daí dá pra gente ver assim, de maneira mais fácil de entender aqui, né? Tem mais coisas para você utilizar com pprint, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. A gente vai falar só de expressões regulares aqui. E daí, o que eu posso fazer aqui, uma coisa interessante que eu posso fazer aqui seria separar coisas em grupos para depois eu ter acesso a essa coisa. Aqui no Find All, por exemplo, suponha que eu queira acessar tudo que está dentro, o texto que está dentro das tags HTML aqui, ó, que seria esses textos aqui. Ou seja, para mim não interessa a tag HTML em si, mas o texto que está dentro dela. Eu posso fazer assim, ó. Eu deixo esse grupo aqui, e daí eu crio esse grupo aqui. Essa estrutura da expressão regular eu preciso manter, porque é o que está fazendo eu encontrar as tags HTML. Mas eu posso também gerar um outro grupo aqui, né, no caso. E daí, esse grupo aqui agora é o 1, aqui 1, 2, e esse grupo aqui é o grupo 3. Então, eu posso acessar agora, no meu for aqui, eu posso criar o grupo 3 e pegar todo o texto, deixa eu descomentar isso aqui, pegar todo o texto que está dentro da minha tag HTML. Então, eu tenho 1, né, 2, 3, agora é só eu criar a variável 3 aqui, 3. Daí, eu posso pegar o texto que está dentro das tags HTML aqui. Então, eu tenho frase 1, eita, qualquer frase e 1, que seria exatamente frase 1 aqui, eita, qualquer frase e 1 aqui. Então, você vê que grupos e retrovisores são muito interessantes para a gente poder encontrar coisas dentro das nossas tags aqui, ou dentro de qualquer coisa dentro da nossa expressão regular. Aqui eu estou utilizando o HTML porque é um padrão fácil da gente encontrar, né, no caso. Mas voltando aqui, a gente pode também ainda fazer mais coisas aqui. Suponha, por exemplo, que eu não queira que esse grupo aqui, ó, esse grupo maior aqui, ó,
seja encontrado. No caso aqui, seria só eu tirar o grupo aqui, mas só pra gente, entre aspas, encher a linguiça aqui, deixa eu voltar aqui só pra você ver, ó. Imprimindo aqui, eu não tenho mais, na verdade, o que eu... Ah, tá, legal. O que eu fiz aqui foi eliminar o grupo, então ele não tá... Ah, tags, tá certo. Executando aqui. O que eu fiz foi eliminar o grupo grande, então agora ele não tá... Ah, tá, beleza, ele não tá encontrando mais nada, porque esse número aqui voltou a ser 1, né, no caso. Demorei um tempinho para entender o que ocorreu aqui, mas esse grupo aqui, esse aqui, voltou a ser 1. Beleza, agora sim. Então agora eu eliminei o grupo de fora aqui no caso, né? E aí suponha que aqui eu tenho um grupo só para fazer alguma quantificação de alguma coisa. Eu posso ter grupos para quantificar coisas, né? No caso, para... por exemplo, suponha que alguma coisa pode acontecer mais de uma vez, e daí eu queira, e não é uma letra só, são várias coisas, eu posso quantificar o grupo externamente aqui. E daí suponha que eu não queira que esse grupo aqui seja salvo. Eu posso colocar no começo do grupo aqui, ó, uma interrogação e 2 pontos. Isso está indicando para o Python que eu quero criar esse grupo aqui, mas eu não quero que ele seja salvo. E isso vai fazer com que eu não tenha o retrovisor referente a esse grupo, porque ele não está sendo salvo. Se eu executar, você vai ver que ele não vai encontrar mais essas palavras. Na verdade, ele vai encontrar essas palavras, mas ele não vai salvar. Ele não vai me retornar isso aqui também. Então, executando, agora eu tenho novamente P e div, mesmo eu tendo um grupo aqui criado aqui, só que eu falei especificamente aqui que eu não quero, com esse interrogação, os 2 pontos, que eu não quero que ele salve esse grupo. Isso é interessante em alguns casos onde a gente não quer não quer gastar a memória, né, salvando coisas que a gente criou um grupo aqui só para fazer alguma conta. Deixa eu te mostrar um outro exemplo aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui do jeito que está, só vou comentar isso daqui, ó. E vou criar, suponha que eu tenho aqui, ó, um CPF. E daí a gente quer encontrar um CPF aqui. E aí eu vou criar, sei lá, um CPF fictício aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, dessa maneira. E daí, esse CPF aqui, ó, eu sei que ele tem um padrão, né? Ele tem 3 números de cá, um ponto, 3 números aqui, um ponto, 3 números aqui, um traço e 2 números, né? Então eu posso criar uma expressão regular para ele. Então deixa eu dar um print aqui para você ver e vou colocar aqui especificamente não precisava ser find all, porque eu só tenho um CPF aqui, né? No caso, eu não preciso encontrar várias vezes. Mas eu vou deixar find all para ficar fácil de a gente ver aqui o que eu estou fazendo. Então aqui, ó, eu vou colocar find all e vou colocar aqui a minha expressão regular e vou colocar especificamente o padrão do CPF. Então o que eu poderia fazer? Eu posso fazer assim, ó. No caso aqui eu vou escrever de um jeito com coisas que a gente aprendeu, mas tem jeito mais fácil de fazer isso, você vai ver posteriormente. Então eu vou colocar 0 a 9, certo? Então eu tenho qualquer número entre 0 a 9 aqui que repete 3 vezes, que é 1, 2, 3 casos aqui, né? Então eu vou colocar o 3 aqui. Beleza, agora eu tenho um ponto, beleza? E isso daqui se repete 2 vezes, então eu posso fazer isso e isso. Vamos olhar aqui que a gente encontra até o momento. Deixa eu colocar o meu CPF aqui. CPF, vamos executar. Então a gente encontrou o começo do CPF, que foi isso daqui, né, no caso. Eu vou diminuir isso aqui um pouquinho. Beleza, e daí aqui eu teria mais uma vez esse daqui e um traço. Aqui eu não preciso escapar o traço fora dos colchetes, porque fora dos colchetes o traço não vai significar nada. Então, beleza, aqui eu tenho isso e o começo do CPF. Então, agora eu tenho mais uma casa numérica que se repete 2 vezes aqui. Então, vou pegar isso aqui, vou copiar e vou colar aqui. Então, isso se repete 2 vezes. Então, eu encontrei o meu CPF. Isso aqui seria uma validação, não do CPF em si, do cálculo do CPF, mas a validação do formato do CPF. Tanto que se eu tiver qualquer coisa diferente aqui, por exemplo, aqui ele ainda vai encontrar porque eu não estou especificando que eu quero que começa com e termina com. Mas se eu tivesse alguma letra aqui, ele não ia pegar essas letras aqui, ó, fora aqui, ó.
Ele só vai pegar o CPF em si aqui. Esse A de fora ele não pega. Se eu executar, ó, você está vendo aqui, ó, se eu tivesse espaço, letra, qualquer coisa aqui, ó, ele só vai pegar o CPF aqui do meio. Executando, ele continua pegando o CPF aqui do meio. Tem como eu falar, depois a gente vai dar uma olhada nesses dois caracteres, que a minha expressão regular tem que começar com um número aqui, tem que começar com isso aqui e tem que terminar com isso aqui. Então tem que ser especificamente isso aqui, mas a gente vai ver isso posteriormente. Beleza. Uma coisa que eu queria te falar era o seguinte: nesse trecho aqui, se você observar, esse primeiro trecho e esse segundo trecho são exatamente idênticos aqui, né, no caso. Então, o que eu poderia fazer aqui seria criar um grupo aqui, no caso, e multiplicar esse grupo por 2, ou seja, colocar um quantificador no grupo. Então, se eu eliminar esse trecho aqui, envolver esse primeiro grupo em parênteses, e colocar um quantificador nesse grupo falando que ele repete 2 vezes, ou seja, isso aqui, ó, 3 números, ponto, 3 números, ponto, ele se repete 2 vezes. Esse trecho, ele acontece 2 vezes aqui, né? Isso e isso aqui é igual. Então, eu estou falando aqui exatamente isso, que esse trecho aqui, ele se repete 2 vezes. E aí, agora, se eu executar isso aqui, você vai ver que eu tenho somente o grupo, o último grupo que foi selecionado, que seria esse daqui, né, no caso. Eu não tenho o primeiro porque não teria como. Porque a minha expressão regular vai checar o primeiro e aí salva na memória. Depois ela vai checar o segundo e salva na memória. Somente o segundo está salvo na memória. Mas aqui, especificamente, eu só criei esse grupo para eu colocar um quantificador, para multiplicar esse quantificador aqui por 2, né? Para fazer isso aqui 2 vezes sem repetir. Em alguns casos isso é interessante, em alguns casos isso não é interessante. Mas o que eu posso fazer para resolver isso aqui? Bom, eu quero o CPF inteiro, né? Então eu vou englobar a minha expressão regular inteira em um grupo. Então agora eu tenho 2 grupos aqui, eu tenho o grupo de fora e o grupo de dentro aqui. Então agora eu vou encontrar mais de uma coisa aqui, né? Eu vou encontrar o CPF inteiro e o grupo que eu selecionei. Só que, como eu te falei, esse grupo que eu criei aqui não tem propósito, foi só para eu colocar esse quantificador. Então eu não preciso desse grupo, eu posso eliminar ele colocando uma interrogação e 2 pontos aqui falando, olha, esse grupo aqui é só para eu fazer um quantificador, não salva ele na memória não. Então agora eu tenho exatamente o que eu queria ter e mesmo assim utilizando um grupo aqui dentro, beleza? Ou seja, criei um grupo novamente, te explicando para aplicar um quantificador nesse grupo aqui, beleza? Então, para isso que servem os grupos e os retrovisores aqui em Python. E uma coisa específica do Python aqui, que você pode utilizar, e eu vou voltar para esse de baixo aqui para você ver. E isso aqui, eu diria para você não se apegar muito a isso aqui, porque isso é uma coisa específica do Python. E pode ser que em outras linguagens de programação você tenha dificuldade se você não tiver o recurso e estiver muito acostumado a utilizar ele aqui. Mas aqui, ó, o que eu posso fazer é o seguinte, você está vendo que eu estou acessando o grupo, o retrovisor do grupo, pelo número do grupo, né, no caso. Se eu quiser, em Python, eu posso criar um grupo nomeado. Eu acho que isso deixa a expressão regular bem grande, né, no caso, mas eu posso fazer isso. Eu posso colocar uma interrogação aqui, colocar um P, e colocar entre esses caracteres aqui, o mesmo da tag HTML, colocar um nome no grupo. Por exemplo, eu vou chamar isso aqui de tag. Então agora eu criei um grupo nomeado aqui, que eu posso acessar utilizando tanto o número do grupo, como assim vai funcionar. Dessa maneira vai funcionar, executando porque eu estou acessando pelo número do grupo. Mas eu também posso acessar esse grupo utilizando o nome dele aqui, dessa maneira aqui. Eu posso colocar aqui dentro, na onde estava eu coloco os parênteses, coloco interrogação P, e daí o P maiúsculo no caso aqui, e daí igual ao nome do grupo, que seria tag. E daí eu tenho agora um grupo nomeado aqui, que eu crio o grupo nomeado do lado de cá e acesso ele pelo lado de cá. Então, executando aqui, a gente tem exatamente a mesma coisa, não muda muito para a gente aqui. Beleza? Então, isso seria um grupo nomeado. Deixa eu só voltar aqui como é que estava, para a gente não perder isso. Vou deixar isso aqui como estava anteriormente. E vou colocar esse aqui, que a gente criou posteriormente, que seria exatamente a mesma coisa, os dois aqui. Só que aqui eu vou deixar assim.
Beleza. Então, esse aqui, ó, você já tem esse exemplo de como não salvar o grupo na memória. Beleza, uma outra coisa que eu posso fazer aqui seria substituir coisas aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Suponha que eu queira criar essa expressão regular aqui, só que dessa maneira, eu queira... imagine que eu queira aqui, dentro da frase, da tag aqui, eu quero substituir a frase e colocar tudo que está dentro da tag entre aspas aqui, por exemplo. Eu posso fazer isso fazendo dessa maneira aqui. Eu vou dar um print para você ver. Vou utilizar re.sub, porque agora eu quero substituir coisas. E daí eu vou recriar minha expressão regular. Então, o que eu vou precisar aqui na minha expressão regular? Vou precisar de um grupo grande aqui de fora, né, no caso, para eu selecionar. Na verdade, eu nem preciso disso aqui. Vou selecionar tag HTML e aqui dentro eu vou falar o seguinte, para ir mais rápido, eu não vou selecionar P ou div, vou selecionar qualquer coisa que tiver dentro da tag HTML. Então eu vou colocar ponto mais interrogação, que seria um seletor de qualquer coisa não guloso, né, no caso. Daí aqui eu vou selecionar qualquer coisa que tiver aqui também de forma não gulosa. E daí aqui no final eu vou colocar a mesma coisa que tem ali no começo. Beleza, então isso aqui selecionaria as tags HTML, só que eu quero substituir coisas aqui, né, no caso. Então o que eu quero fazer aqui é fazer o seguinte, eu quero recriar isso depois. Então eu vou criar um grupo aqui, e esse grupo aqui é para eu poder remontar a minha tag depois. Já já você entende isso aqui. E esse de dentro aqui vai ser para eu acessar o retrovisor dele. Então, isso daqui significa grupo 1, esse retrovisor é o retrovisor 2. Então, aqui, esse local, eu vou substituir pelo retrovisor 2. Aqui eu vou só escapar o fechamento da tag HTML. Aqui ele não deu nada aqui, né? Aparentemente não precisava escapar ela, mas vamos escapar aqui. Então, eu tenho o grupo 1 e aí o grupo 2. Eu acessei o grupo 2 aqui para fazer o fechamento da tag HTML. Vou ter um grupo aqui. E aí, novamente, isso aqui é para eu remontar a minha tag. E vou ter outro grupo aqui. Então, eu tenho um grupo grande aqui, com a tag HTML completa. Aqui eu tenho um grupo só para eu poder acessar o retrovisor aqui, como eu fiz aqui. Aqui eu tenho um grupo, novamente, para eu poder remontar a minha tag HTML. E aqui eu tenho outro grupo. Então, quando eu for substituir as coisas aqui, o que eu vou falar? Eu quero remontar a minha tag HTML. Então, eu quero colocar isso aqui de volta. Ó. Esse 1 aqui representa a abertura da tag HTML. Então, eu vou reabrir a tag HTML com o grupo 1. O grupo 2 aqui, especificamente, eu só estou utilizando ele para eu acessar o retrovisor. Eu não preciso dele, porque esse grupo grande aqui, ele já envolve esse grupo menor aqui. Então, isso aqui já me dá a tag inteira aqui, completa. Beleza. Esse grupo do meio aqui, que é o texto, é o que eu quero aqui. Então, tem 1, 2, 3. Então, eu quero, para eu remontar essa tag HTML, eu preciso do grupo 1, do grupo 3, pular o 2, que eu não preciso dele. E, então, eu vou colocar o 3 aqui e o 4 para eu fazer o fechamento da tag HTML. Então, colocando aqui, eu tenho o 4 aqui. Então, isso daqui representa a abertura da tag HTML, daí o fechamento, o texto no meio da tag e o fechamento da tag HTML. E daí eu vou passar o meu texto aqui, senão não vai funcionar. Então, vou passar o meu texto, Isso aqui, o que foi isso, meu Deus? Beleza. Então, executando aqui, ó, aí eu dei print? Não dei? Ah, pessoal, um negócio interessante que eu esqueci, ó, tá vendo que eu estou utilizando barra aqui dentro desse, esqueci de colocar o R aqui, ó, então é importantíssimo não esquecer de colocar, sempre que você for precisar de utilizar a barra invertida dentro de alguma string de expressão regular, principalmente, utiliza esse R aqui para escapar a barra ali, né? Agora sim, vamos executar isso aqui. Ah, agora deu. Então, beleza. Como eu estava falando, para eu remontar isso daqui, esse grupo aqui que eu estava te falando, esse é o grupo 1, né? No caso, esse grupo completo, eu estou utilizando ele aqui para remontar a minha tag HTML. E daí eu poderia colocar eles colados aqui, porque aqui, ó, do jeito que eu coloquei, ele está dando um espaço aqui entre a tag e o texto, e não tinha isso no original. Então, para eu remontar, eu pego esse grupo, que é o retrovisor 1 aqui, depois esse grupo, que é o retrovisor 3, lembra que eu te falei para contar a abertura dos parênteses aqui. Então, 1, 2, 3,
e esse grupo aqui para fazer o fechamento da tag. Aí lembra que eu te falei que eu queria colocar entre aspas, né, o 3. Eu posso fazer isso dessa maneira aqui, ó. O que eu colocar entre o 3, envolvendo 3 aqui, vai funcionar aqui perfeitamente. Ó. Você está vendo que está tudo aqui agora, entre aspas aqui, ó. Eu poderia colocar mais texto, por exemplo, mais coisas. E daí aqui eu tenho a abertura e o fechamento da tag HTML. Então, executando, eu tenho mais coisa, mais frase 1, coisas, mais eita, coisas, tá vendo? Mais qualquer frase, coisas e assim por diante. Então, isso é bem poderoso, né? No caso, eu não sei se é tão simples assim ou mais complexo de se entender. Eu não tenho assim pressentimento. Eu acho simples. Quando você pega o jeito assim, ó, de contar a abertura dos parênteses, assim, eu acho bem simples de se entender. Por exemplo, se eu retiro essas coisas aqui, ó, e deixo só o 1 e o 4, eu estou remontando a minha tag sem nada dentro dela. Então, se eu executar isso aqui, ó, você vai ver as tags de abertura e fechamento, abertura e fechamento, abertura e fechamento. Ou seja, esses retrovisores, eles salvam as coisas que estão dentro do grupo aqui. E daí é importante saber que se você falar para ele não salvar alguma coisa, nesse caso aqui a gente vai ter um erro. Se eu falar para esse grupo não ser salvo, eu vou ter um erro aqui, porque não existe mais esse grupo 4 aqui. Então, executando, você está vendo aqui ó, que a referência do grupo 4 não existe, é inválida aqui, porque ela não existe mesmo. Eu falei especificamente para não salvar isso daqui. Beleza? Então, executando aqui, voltando, a gente tem isso daqui. Então, essa aula foi especificamente de grupos e retrovisores. Grupos e retrovisores. E daí, vai da minha imaginação como eu vou utilizar isso aqui na expressão regular. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.